queridos, este é mais um momento da palavra. Nós vamos continuar aqui o estudo sobre o tema: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Estávamos falando sobre a inauguração do templo de Salomão. Foi um dos maiores eventos da sua época. A Bíblia diz que havia uma multidão de pessoas lá fora. Havia uma multidão de pessoas dentro também. O templo estava cheio. Muitas autoridades de outras nações estavam ali. O templo estava cheio de sacerdotes e autoridades da igreja. A Bíblia diz que quando eles cantaram um louvor que o próprio Salomão mandou compor, ele disse: eu quero que componham um louvor, um hino novo, algo que nunca foi tocado. Ele pede para Asaf, um dos maiores compositores e levitas da época, ele diz: eu quero um louvor novinho para a inauguração do templo. E quando eles cantaram esse hino e tocaram os instrumentos a uma só voz, num só som, a glória do Senhor encheu aquela casa. A Bíblia diz que a Shekinah de Deus entrou por aquelas portas e ninguém conseguia ficar de pé. Os sacerdotes queriam se levantar, mas eram jogados no chão, porque tamanha era a glória, aleluia, de Deus naquele ambiente. O rei Salomão reinou por 40 anos. E depois dos seus 60 anos de idade, 61, 62 anos, ele vem a falecer. Aleluia. E um ano mais tarde da sua morte, em 930 a.C., há um conflito entre as nações de Israel, e as 12 tribos de Israel se separam. 10 tribos vão para o norte e constitui-se o reino de Israel. E as 2 tribos que sobraram vão para o sul e constituem o reino de Judá. Muita coisa acontece de altos e baixos depois disso. E em 765 a.C., nasce um dos maiores profetas da história, aquele o qual veio profetizar muitas coisas 700 anos antes do nascimento de Cristo. Este mesmo Isaías, que profetiza, aleluia, sobre a reconstrução do templo de Israel, do templo de Salomão, a reconstrução 200 anos antes do acontecido. Esse mesmo Isaías, que 100 anos antes profetiza a destruição do templo de Salomão. E esse mesmo profeta, aleluia, é esse mesmo profeta que vai profetizar 150 anos, ele profetiza que o rei Ciro seria um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro. Aleluia. Muitas coisas acontecem, o povo começa a errar. Há uma profecia de um outro profeta chamado Jeremias, o qual nasceu em 647 a.C. E ele viveu entre 647 a 582 a.C. Ele começa o seu ministério profético em 627 a.C. E ele começa profetizando, dizendo: ei, o povo de Deus errou e será levado cativo, sairá da sua terra para uma terra estranha. Vai para um povo estranho, para costumes estranhos. Ele profetizou isso, mas ninguém quis ouvir. O profeta Jeremias profetizou 20 anos a mesma palavra e ninguém quis ouvir. Ele foi considerado e chamado de um profeta chorão. Porque, primeiro, ele não viu muitas das suas profecias. Segundo, porque ele viu o povo indo para o buraco. E ele profetizava, mas ninguém queria ouvir. Ninguém queria aceitar. E vem o tempo do cativeiro. Aleluia. Mas isto é para o próximo vídeo. Fique com esta palavra. Ouça a voz de Deus. Ouça os profetas de Deus. Porque Deus usa os seus profetas aqui na terra, os seus instrumentos.